Como falar espanhol básico. Estudando termos, expressões e frases comuns. Memorize as formas de cumprimentar e se apresentar às pessoas. Não tem outra. Essa é uma das partes mais básicas de conversar em qualquer língua. Você vai ter que memorizar algumas expressões. Mas não é nada que não dê para fixar na sua cabeça em 1 ou 2 dias. Como é de se presumir? Olá. Olá significa olá. Ainda assim, não é a única forma de cumprimentar alguém. Também há buenos dias, buenos dias, bom dia, buenas noches, buenas noches, boa noite, e muito mais. Diga, como estás? Aspas. Como estás? Como vai? Aspas. Logo em seguida, a resposta mais comum a essa pergunta é: estou bem. Estoy bien é acento circunflexo N. Estou bem. Também dá para responder com mucho gusto. Mucho gusto. Prazer em conhecê-lo. E seguir com me amo. Me amo. Meu nome é. Agora forme a frase inteira. Vamos lá. Mucho gusto. Me amo Juan. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Juan. Pense nas palavras em espanhol que você já conhece. Apesar de a pronúncia ser diferente na grande maioria dos casos, o português e o espanhol têm muitos cognatos e palavras em comum. Inclua-os no seu vocabulário e você vai ver que sabe mais do que imagina. Crie um documento no Word e comece a montar o seu vocabulário. Sempre adicionando termos conforme se lembra deles ou aprende novos. Casa. Casa sa. Dormir. Beber. E afins são alguns exemplos de palavras iguais em português e espanhol. Embora a pronúncia quase sempre mude, há diversas palavras que passam por pequenas mudanças, como viaje, viaje, viagem, conocer, conhecer, conhecer, e assim por diante. Entenda as diferenças de gênero em palavras específicas. Muitas palavras têm gêneros trocados no espanhol e no português, o que causa boas dúvidas. Nem sempre dá para seguir aquela regrinha de o que termina com o é masculino e o que termina com a é feminino. Como no português, todas as palavras em espanhol têm gênero. Os pronomes da terceira pessoa do singular são el, o, e lá, a. De modo geral, palavras que terminam com o são masculinas e as que terminam em a são femininas. Mas, como dito acima, há diversas exceções. Lembre-se de fazer a concordância de gênero com a palavra. Não há coisa. Muitas pessoas erram. Por exemplo, quando falam de animais, cachorro sempre é o perro. É o perro. O cachorro. Mesmo quando se trata de uma fêmea. Memorize os pronomes mais usados em espanhol. Como no português. Os verbos em espanhol são conjugados de acordo com o pronome que acompanham. Isso pode ajudar a facilitar um pouco a sua vida. Assim como no português, você não precisa usar o pronome sempre que for falar. Diferentemente do inglês. Por exemplo, quiero, quiero, quero, é tão gramaticalmente correto quanto eu quiero. Yo quiero, eu quero. Os pronomes pessoais em espanhol são eu, tu, usted, vos, tu, você, él, ela, ele, ela, nosotros, nosotras, nós, vosotros, vosotras, ustedes, vós, vocês, e elos, ellas.
eles, elas. A diferença é que os que terminam com a são femininos. Os TEDs, as TDs, é uma forma alternativa de vocês, usada em regiões específicas que falam espanhol, enquanto vosotros, vosotros e vosotras, vosotras equivalem a vós. Entenda a estrutura básica das orações em espanhol. Mais uma vez, o espanhol e o português são bem parecidos, mas há algumas diferenças, sutis ou mais drásticas. Estude-as para ficar cada vez mais proficiente. Como no português, a estrutura básica de uma oração em espanhol é sujeito mais verbo mais objeto. Por exemplo, yo quiero un burrito. Yo quiero un burrito. Eu quero um burrito. Também como no português, o adjetivo costuma vir depois daquilo que ele modifica. Por exemplo, é o livro rojo. É o livro rojo. O livro vermelho. Essa regra também tem algumas exceções. Por exemplo, adjetivos demonstrativos. Esse é, este, aquele, etc. E possessivos. Mi, tu, su, etc. Logicamente vêm antes daquilo que descrevem. Tente aumentar o seu vocabulário em todas as oportunidades possíveis. Todo mundo vive rodeado de palavras em espanhol, mesmo que não se dê conta. Comece a prestar mais atenção às suas aulas, de espanhol ou não, ao seu trabalho e assim por diante. Comece a expandir seu vocabulário aos poucos, sempre adicionando mais termos àquele documento do Word que você criou, citado no início deste artigo. Passe também a se forçar a falar espanhol quando alguém falar com você na língua. Por exemplo, diga gracias, gracias, obrigado e buenos dias, mesmo que de brincadeira. Crie o hábito de responder às pessoas com si, sim e no, não, de brincadeira no dia a dia. Mergulhando na língua. Visite uma região ou um país hispanofono. Viajar a um lugar onde as pessoas falem espanhol é o passo natural depois de expandir o seu vocabulário. Aproveite a oportunidade para conhecer gente nova. Não há nada mais rápido e eficaz que esse processo de imersão. Pense só. Você aprendeu português do mesmo jeito. Fazer cursos intercâmbio é a oportunidade mais legal para muitos estudantes que querem conhecer outras partes do mundo. Converse com falantes nativos de espanhol. Como dito no início deste artigo, o espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo. Portanto, não é difícil encontrar falantes do idioma por aí, mesmo sem sair do Brasil. Fique de olho em grupos de estudos da sua universidade. Mas também converse com aquele seu colega de trabalho ou familiar que é fluente. Seus ouvidos vão ficar acostumados ao espanhol se você trocar ideias com falantes do idioma. Principalmente se eles forem nativos. E puderem corrigir os seus erros. Veja filmes, séries e outras produções em espanhol. Essa estratégia é tiro e queda em termos de apuração auditiva. Você pode até ativar a opção Closed Captions enquanto se acostuma a ouvir o que as pessoas dizem. O que mais há por aí são bons exemplos de produções em espanhol interessantes. Comece a assistir às produções sem legenda conforme você se acostuma à forma de as pessoas falarem e ao vocabulário que usam. Ouça músicas em espanhol para testar a sua compreensão auditiva.
Ouvir música é legal para ajudar você a identificar palavras individuais e fazer associações às suas formas escritas. Além disso, também contribui com a expansão do seu vocabulário e a formação de frases. Ouça estilos e artistas variados, mas tente repetir o que você entender aos poucos, dependendo de onde você mora. Talvez dê até para sintonizar em estações de rádio que falem espanhol. Ou, pelo menos, buscar algo do tipo na internet. Ouça músicas em espanhol através de serviços como Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Busque as letras das suas músicas favoritas em espanhol e leia enquanto ouve. Você vai ficar cada vez mais craque nessas duas formas de estudar a língua. Mude as configurações de idioma do seu celular ou computador. Acesse o menu de configurações do seu celular, computador ou tablet e mude o idioma para espanhol. Isso não vai atrapalhar em nada a sua vida, já que você já sabe onde tudo fica. Claro, o espanhol é bem parecido com o português. Praticamente todo site e mídia social tem versão em espanhol. Mude as configurações nos seus perfis ou mesmo do navegador de internet inteiro. Comece também a ler conteúdo exclusivo em espanhol. Acompanhe notícias. Veja vídeos no YouTube e assim por diante. Cole post-its com nomes de objetos domésticos em espanhol em volta da casa. Esse tipo de lembrete visual também ajuda a expandir bastante o vocabulário básico no dia a dia. Pegue um bloquinho de post-its, uma canetinha e use e abuse da criatividade. Use post-its que não deixem marcas de adesivo na hora da remoção. Não tente colar post-its com a tradução em tudo o que estiver à sua frente. Comece com algo entre 5 e 10 itens. Quando você memorizar todos, tire-os e avance em direção a coisas diferentes. Continue assim e o seu vocabulário vai ficar cada vez maior, participando de aulas e colocando o espanhol em prática. Matricule-se em um curso de espanhol ou contrate um professor particular. É possível aprender a falar espanhol, pelo menos em termos de conversação, sem participar de aulas formais. Mas fica um pouco difícil aprender a parte da gramática sem ajuda. Busque um curso de idiomas local, seja em uma escola ou na sua universidade. E matricule-se assim que for possível. Caso prefira, vá atrás de um professor particular. A maior vantagem de fazer aulas com um professor particular é que ele vai cobrar o conteúdo e a disciplina de você. Estude com um amigo que também queira aprender espanhol se você não tem condições financeiras de pagar o curso ou um professor no momento. É muito fácil achar cursos de espanhol gratuitos na internet. Basta fazer uma busca breve no Google. Não é exatamente a mesma coisa do curso presencial, mas quebra um galho para quem está sem alternativas. Use recursos da internet para estudar espanhol. Existem diversos sites e aplicativos que ensinam o básico de espanhol e outras línguas. Eles não garantem a fluência completa, mas são uma mão na roda para quem está buscando algo gratuito. Esses sites e aplicativos ajudam principalmente na questão do vocabulário e de expressões básicas. Mas não custa repetir. Eles não levam à fluência. Você vai ter que mergulhar no idioma de outras formas para conseguir esse resultado mais abrangente.
Reserve pelo menos 45 minutos por dia para estudar espanhol. Tenha paciência. Ninguém aprende espanhol de um dia para outro. Pense em um tempo legal de estudo para cada dia e tente se ater a esse horário até se habituar. Não adianta muito dedicar apenas 10 minutos. Mas também não faz bem se forçar a estudar 2 horas seguidas. Ache um meio termo, como algo entre 45 e 60 minutos. Coloque o seu celular para tocar todo dia no horário da aula como lembrete. Defina metas simples e factíveis para aprender conceitos específicos do espanhol. Muitas pessoas ficam com um frio na barriga com a mera ideia de aprender um novo idioma. Principalmente quando pensam no tempo que demoraram para aprender a própria língua. Por isso, é bom você dividir todo o processo em metas mais simples e graduais. Por exemplo, você pode definir a meta de se acostumar aos pronomes na primeira semana. Estudar alimentos em 2 dias e escrever um parágrafo inteiro no fim do primeiro mês. Anote essas metas e monitore o seu progresso a cada semana. Mas não desanime se você não conseguir cumprir tudo como esperado. Quando isso acontecer, pare e pense no que deu errado. Por fim, faça alguns ajustes e retome o processo de aprendizagem na semana seguinte.